Bom dia, meus amados irmãos, a graça, a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta 74. E a pergunta é a seguinte: o que é adoção? Segue a resposta. Adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho Jesus Cristo e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número dos filhos de Deus, trazem o seu nome, recebem o Espírito do Filho, estão sob o seu cuidado e dispensações paternas, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus, feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Nós temos o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Portanto, nós, além de sermos de fato criaturas, e isso é importante, não há distinção nesse ponto, né? Todo mundo é criatura de Deus. Isso não é uma ofensa. Algumas pessoas tratam isso como uma ofensa. Criatura não, eu sou filho de Deus. Bom, primeiro, ser criatura de Deus não é ofensivo. É algo que é verdadeiro. Todos os que foram criados são criaturas de Deus. Mas o fato de Deus ter nos criado à sua imagem faz a Escritura nos tratar como seus filhos. Afinal das contas, é como um pai que gera um filho e aquele filho é a sua imagem. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: esta é a genealogia, o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à sua semelhança, à semelhança de Deus o fez. Então Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E lá em Lucas capítulo 3, versículo 38, quando ele está contando a genealogia de Jesus Cristo, no finalzinho ele diz Cainã, filho de Enos, e Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, e ele termina dizendo filho de Deus. Veja que Adão foi criado à imagem de Deus, e aí na genealogia ele aparece como filho de Deus. E é interessante que ainda em Gênesis capítulo 5, versículo 3, quando fala da genealogia de Adão, ele diz: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Veja, um filho à sua imagem, sua semelhança. Percebe o paralelo? Ele diz que Deus criou Adão à sua imagem. Depois diz que Adão gerou um filho à sua imagem. E é por isso então que eles são chamados de filhos de Deus. Lá em capítulo 6, diz o texto, na sequência, Gênesis capítulo 6, que versículo de número 2, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, há uma interpretação de que seriam os anjos, né? Até porque em Jó parece que são anjos que aparecem diante de Deus, ainda que em Jó possa também ser uma referência à humanidade, pensando nos filhos de Deus, no caso, mais especificamente os descendentes, né, da promessa, que estão vivos diante de Deus, ainda que anjos seja uma probabilidade maior. Mas aqui no texto de Gênesis, ele está se referindo aos descendentes de Adão e Sete, no caso especificamente, né? Porque logo em seguida ele diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, não fazendo referência a anjos, mas fazendo referência aos homens. Adão é chamado de filho de Deus. Por quê? Porque foi criado à imagem de Deus. Por isso, então, ele é filho de Deus. E Deus, então, chama um povo especial, não só de suas criaturas, todos são suas criaturas, mas ele dá uma relação, uma intimidade diferente
algo a mais, né? Não só por ter sido criado à imagem de Deus. Aí a Escritura vai nos mostrando que Deus vai nos chamar de filhos, não só pela imagem que temos, porque aí nesse ponto todo ser humano tem a imagem de Deus. Mas Ele vai nos chamar de filhos por uma relação diferenciada, por Deus querer nos adotar para sermos filhos. Bom, temos que lembrar que lá no Éden, né, o homem tinha uma relação com o Criador. E uma vez que ele pecou, essa relação foi rompida. Então, essa relação, digamos que de filho de Deus, ou seja, é criado à imagem de Deus para viver para a glória de Deus, ela foi rompida. E aí aquele homem que foi criado como um filho, agora era uma criatura rebelde, né? Uma criatura que vivia à parte. Basta olhar para Caim. Caim expressa bem a ideia de uma criatura rebelde que não se importa nem um pouquinho com o Criador e com a vontade do Criador. É interessante que Jesus conta a parábola, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, e ele fala exatamente dessa relação. São dois filhos e um pai, né? Então observe que Deus, ele tem uma relação com um povo, como um pai e seus filhos. Adão foi criado como se fosse um filho, ainda que o legítimo, né, o unigênito filho de Deus seja Jesus Cristo. E aí o que acontece? Deus decide adotar eles. Não, essa criatura rebelde eu quero adotar para que seja filho. Ele quer restaurar o relacionamento, né? Que era um relacionamento como de pai e filho. E então ele quer trazer de volta para si. A gente chama isso de adoção. Ele nos adotou, ele nos traz de volta para sermos realmente em Cristo Jesus filhos. Mas só que para isso acontecer é necessário toda aquela obra redentora. O que acontece? Deus quer nos adotar para sermos filhos, para essa relação eterna com o Pai, e então Ele envia seu Filho, realiza a obra de redenção, justifica, santifica, ou seja, torna santo diante de Deus, que é a justificação, e então Ele adota esses, Ele traz para si. Eles não estão mais no império das trevas, ou abandonados, ou como aquele filho pródigo, né? Que foi e se distanciou completamente da casa do pai. Não, ele traz de volta para si, ele traz para o aconchego do pai. E aí, ao nos adotar para sermos tratados como filhos, para sermos filhos de Deus, por meio da união com Cristo, ou seja, nessa relação com Cristo, somos um com Cristo, desfrutamos dos benefícios que Cristo conquistou, alcançou na cruz, e então, por meio dessa relação com Cristo, dessa união, passamos a ter o nome de Deus. Então, somos filhos, adotados por Ele. Lembre-se, nós não merecíamos, éramos como criaturas rebeldes. Paulo fala em Efésios 2 que estávamos completamente longes, alheios a Deus, sem esperança. Então, criaturas rebeldes, mas Deus adota. Essa adoção é graciosa, é uma decisão de Deus. Nós não fizemos nada para merecer, nós não merecemos, mas Ele quis nos unir a seu Filho para que nós pudéssemos ser chamados também de filhos, por meio dessa adoção. E aí, o que nós carregamos? Naturalmente, todo filho carrega o nome do Pai. Então, nós carregamos o nome do Pai, o nome de Deus, que no Antigo Testamento foi dado a Israel, né? Deus deu o seu nome a Israel, mostrando que, a partir daquele momento, eles estavam carregando o nome de Deus. Nós somos chamados filhos de Deus para honrar o nome do Senhor, né? Como um filho que recebe o nome do Pai, e ele deve então carregar este nome com muita alegria e honrar este nome, né, que recebeu. Então nós carregamos o nome de Deus. Por isso então que a nossa vida como sal da terra e luz do mundo é um instrumento para proclamar a glória de Deus. Nós estamos carregando o nome dele, né? Então de uma forma especial nós carregamos esse nome. E aí Deus nos deu outros benefícios. Ele nos deu o nome, mas também nos deu o Santo Espírito, né? O Espírito Santo que estava em Cristo nos foi dado, enviado por Cristo, para também estar na igreja. Então nós passamos a ter
o Espírito Santo, e aí então os benefícios, né? Pelo Espírito Santo nós podemos ter sabedoria, pelo Espírito Santo nós podemos ter a iluminação para entender a Escritura, termos o Espírito incomodando o nosso coração para nós confessarmos os pecados, para nos dando graça para não pecarmos. Então, a presença do Espírito Santo nos conduz a uma vida com Deus, nos leva até, como diz Paulo, a orar como convém, e vai operando em nossas vidas. Para quê? Para que nós vivamos como filhos. Como disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver de Cristo em nós acontece por meio do operar do Espírito Santo em nossas vidas. Também, como filhos, passamos a estar sob os cuidados do Pai, né? Imagina, o Pai está cuidando da gente. Por quê? Porque é filho. Todo pai deve e cuida naturalmente de seus filhos. Então, ele cuida de seus filhos. Estamos debaixo da proteção, do cuidado, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos abençoa. Estamos também debaixo dessa graça divina para desfrutarmos a liberdade. Fomos libertos do império das trevas para vivermos para Deus, para adorarmos a Deus, para não sermos iludidos pelo mundo. Então, observe que ser adotado como filhos em Cristo Jesus nos traz um monte de benefícios, né? Nós passamos a desfrutar privilégios, os próprios privilégios que nós desfrutamos no culto, como a ceia do Senhor, como poder ouvir a palavra do Senhor, como ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, para orarmos, buscarmos, clamarmos. Tudo isso são benefícios de filhos. Porque assim, em linhas gerais, nós podemos dizer que Deus cuida de toda a criação, sim. Tanto que Jesus disse que Ele derrama chuva sobre justos e injustos, o sol está para os bons e para os maus, ou seja, para aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam. Nós temos bênçãos que são universais, bênçãos que são dispensadas graciosamente ao mundo inteiro. Mas existem privilégios, existe um cuidado especial, existe um cuidado paterno de Deus para conosco, e o Filho se beneficia disso. E, inclusive, eu posso dizer, se você quer desfrutar dos cuidados paternos de Deus, você deve ir a Cristo, porque é em Cristo que nós desfrutamos do cuidado paterno de Deus, porque é unido a Ele que nós somos, então, chamados de filhos de Deus, em Cristo Jesus. E passamos também, inclusive, a ser herdeiros das promessas. As promessas que se cumprem aqui, né? E as promessas que vão se cumprir. Promessas que se cumprem aqui, como, por exemplo, o fato dele estar conosco, né? Ele não nos abandona, e os cuidados que nós já mencionamos, mas a vida eterna, todas as promessas que diz respeito à vida que nós vamos desfrutar no novo céu e na nova terra. Então, nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Então, a glória que Cristo herdará, passaremos a herdar também. Mas por quê? Nós merecemos, como falamos? Não. Mas porque, unidos a Ele, nós então nos tornamos co-herdeiros. Se somos um com Cristo, então o que Ele recebe, nós recebemos. As bênçãos dEle vêm para nós também. Então, o que Ele conquistou, também desfrutamos por causa dessa união com Cristo, e na qual passamos a ser chamados também de filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é uma bênção divina maravilhosa. E é importante que você, inclusive, pense nisso, medite nisso, para que você se alegre. Porque às vezes a gente olha para o que não tem e esquece de ver o que tem. E Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E essas bênçãos que Ele nos deu porque Ele quis nos adotar. Graciosamente, Ele quis nos chamar de filhos. E então passamos a ser abençoados pelo Pai. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque o Senhor nos chama de filhos sem merecermos. Obrigado por tudo. Que o Senhor nos dê a graça para vivermos para a tua glória, como filhos que vão, ó Deus, alegrar o coração do Pai. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.